Sejam muito bem-vindos, meus caros, e vai haver uma revisão do Estatuto de Refugiado para imigrantes que, veja-se bem, tinham fugido de determinado país, tinham acesso a determinado estatuto e vão de férias para os países de onde fugiram. Portanto, efetivamente, conseguimos perceber que os vistos estão a ser dados não de forma adequada, porque se vocês fogem de um país, não vão uns meses depois de terem o estatuto de refugiado de férias para o país de onde fugiram. Acho que é um bocadinho de bom senso. Vamos então ver, meus caros, o que é que se passa na Suécia e fazer aqui um bocadinho de comentário sobre a situação dos estatutos, no caso, na Suécia. Vamos então ver, meus caros. Onde é dito, Suécia vai rever o estatuto de refugiado para imigrantes que estão de férias em países onde fugiram. Os requerentes de asilo que viajam para a sua terra natal provavelmente não têm mais motivos para serem protegidos por este estatuto, diz o ministro. Quer dizer, eu acho que é por bom senso. Reparem, vocês alegadamente terem um país em guerra, alegadamente terem uma situação onde não podem prosseguir com a vossa vida de forma adequada, não têm as condições de segurança, não têm escolas, não têm nada que vos permita ter uma vida digna, vocês não voltam de férias para o país de onde fogem. Quer dizer, se vocês fogem e o país está efetivamente numa situação de insegurança, vocês não podem ir lá passar férias, quer dizer, eu acho que é um bocadinho de bom senso, não é preciso grandes profundidades intelectuais para debater este tema. O governo sueco deu à sua agência de imigração um mandato expandido para colaborar com a polícia e embaixadas em novos procedimentos para rastrear e investigar viagens de requerentes de asilo para os seus países de origem. A iniciativa visa tornar o processo mais eficiente e melhorar o compartilhamento de informações entre as agências. As agências foram solicitadas a entregar um relatório conjunto até 1 de julho de 2025. Uma pesquisa para uma revista na Suécia, em 2022, descobriu que 79% dos imigrantes que vieram para a Suécia como refugiados viajaram de volta para o seu país de origem pelo menos uma vez para passar férias. Meus caros, isto não é gozar um bocadinho com o Estatuto de Refugiado. O Estatuto de Refugiado protege-vos de uma situação de calamidade, uma situação de guerra, onde vocês possam ter ficado sem a vossa casa, sem nada, aliás, como aconteceu a muitas pessoas na Ucrânia que infelizmente tiveram que abandonar o seu país natal para vir para a Europa porque tinham que fugir da guerra, mulheres, crianças, idosos, pessoas que precisavam verdadeiramente de ajuda. E depois temos estes senhores que em 2022, 79% destas pessoas viajaram da Suécia para o seu país natal que alegadamente estava em guerra e do qual precisavam de proteção, para passar férias nesse sítio. Eu, da minha parte, não gostaria de passar férias num sítio onde eu não me sentisse seguro e onde houvesse uma guerra. Portanto, eu acho que isto é brincar com os estatutos que são atribuídos de proteção na Europa. E, portanto, quando alguns partidos dizem estas pessoas estão a abusar de determinados estatutos, estão a abusar de determinados subsídios e benesses que lhes são atribuídas por estarem numa situação dramática. Bom, tem aqui a prova. E, portanto, a Suécia não faz estas leis individualmente porque lhes apetece. Faz ao abrigo do Pacto de Migrações e Asilo que foi imposto pela União Europeia. E, aliás, quem não o quiser implementar, como é o caso da Hungria de Viktor Orbán, paga multas pesadas que são acrescidas diariamente enquanto vocês não a pagarem. Portanto, é desagradável pensar um bocadinho sobre isto. Estamos a falar também de pessoas não eleitas, diga-se de passagem, que estão a decidir o que se passa em países que têm eleições democráticas e pessoas não eleitas estão a tomar essas decisões. A lei sueca permite revogar o status de asilo para este tipo de viagens. No entanto, a lei exige motivos excepcionais para rescindir uma autorização de residência, mesmo se obtida por meio de fraude, se a pessoa tiver vivido na Suécia por mais de 4 anos. Uma revisão deste prazo não foi proposta, mas o Ministro da Imigração não a descarta. As pessoas que solicitam asilo e que visitam os seus países de origem depois de receberem o status de refugiado são um problema que outros países europeus identificaram e tentaram resolver. Na Noruega, pelos vistos, em 2019, 24% dos refugiados da Somália, 40% do Afeganistão, 55% do Irão, 71% do Iraque viajavam regularmente de volta para os seus países de origem. Digam-me, não estão a gozar com a vossa cara? Eu acho que é o que estão a fazer. Sinceramente, acho que é o que estão a fazer. Em 2017, os meios de comunicação sociais alemães observaram um fenómeno mais frequente entre sírios e pessoas do Iraque, levando então a chanceler Angela Merkel a chamá-lo de um motivo para reconsiderar o direito de asilo.
Angela Merkel, não estamos a falar de uma dita extremista de direita, uma radical, uma fascista que não tem interesse nenhum, diga-se de passagem. Em agosto deste ano, relatos dos meios de comunicação sociais revelaram que afegãos com status de refugiado encontraram uma maneira de contornar regularmente e em grande número uma proibição de viajar de volta ao seu país de origem, uma situação particularmente chocante, dado que a Alemanha considerou que o Afeganistão, um país tão inseguro que nem mesmo os imigrantes com antecedentes criminais podem ser legalmente deportados para lá. Portanto, meus caros, pessoas numa situação tão dramática, aliás, isto já foi chamado para cima da mesa pela Giorgia Meloni, que queria discutir verdadeiramente a definição daquilo que é um país seguro, por uma simples razão. Estas pessoas são a prova viva de que o país não é assim tão inseguro. E quando nós, de um ponto de vista de leis internacionais, definimos um país como inseguro por causa de uma situação atual, nós não temos em conta pessoas que vão verdadeiramente para lá com alguma regularidade e que não têm assim tanto medo de estar presentes. Eu pergunto, quantas pessoas em zonas afetadas pela guerra na Ucrânia é que querem ir passar férias à Ucrânia? Eu imagino que estas pessoas queiram voltar ao seu país natal, reconstruir o seu país e efetivamente ter uma vida pacífica. Eu imagino que as pessoas queiram fazer isso. Mas enquanto e durante a guerra, eu tenho quase a certeza absoluta que nenhuma mulher, criança ou idoso, que são as pessoas que acabaram por fugir maioritariamente, queira voltar para a Ucrânia para passar férias no meio de destroços. Quer dizer, isto é inacreditável. Pessoas que deveriam estar a ser protegidas pela lei internacional, pessoas que deveriam ter uma razão para estar a ser protegidas pela lei internacional, vêm para cá, muitas vezes têm acesso a determinados benefícios fiscais, porque estão a fugir e porque alegadamente não têm uma situação adequada para estar no seu país. No entanto, ao fim de alguns anos acabam, antes do país ser dado como seguro, acabam por ir para lá de férias. Não acho que seja adequado e eu acho que é uma das razões pelas quais estas leis têm que ser revistas. Não é porque o André Ventura, ou o Vítor Orbán, ou a Giorgia Meloni, ou a Marine Le Pen dizem que nós começamos a sentir que há impunidade destas pessoas. Não é porque alguém diz que nós acreditamos nisso. É única e simplesmente porque nós vemos diariamente notícias que nos dizem que a nossa simpatia e a nossa bondade está a ser abusada por parte de outras pessoas e não deve ser aceita. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos à beira dos 5.000 subscritores, meus caros. Muito obrigado. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.